Olá você que está desse lado me vendo, que faz parte do povo de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém? Você que também está me vendo através desse vídeo, que essa palavra fale com você também, que ela seja o que você precisa ouvir nesse momento. Amém? Amados, quero compartilhar hoje com você uma palavra de Deus, uma palavra que Deus falou comigo e eu vim hoje dividir com você esse pão, esse alimento. Amém? Está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 e 12, que diz assim para nós, olha. E o Senhor lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Meus amados, de quem que nós estamos falando aqui nessa palavra que eu acabei de ler para vocês? Vou falar rapidamente o contexto aqui, só para que você entenda. Aqui nós estamos falando do profeta Elias, um dos profetas mais usados que a Bíblia nos relata no Novo Testamento. Amados, Elias conhecia um Deus sobrenatural. Através da vida de Elias, Deus operou ali coisas grandiosas, milagres. Deus operou ali coisas maravilhosas que realmente exaltou o nome dele diante ali de um cenário de apostasia, de um cenário de idolatria, um cenário que Israel estava vivendo nesse contexto aqui de Elias. Elias aparece, meus amados, exatamente nesse cenário, um cenário onde Deus era deixado de lado. E ali eles serviam os profetas de Baal e de Aserá. Ali foi erguido altares a esses deuses. Deuses que realmente abominava tudo aquilo que Deus havia ensinado, todas as leis que o povo de Israel sabia da parte de Deus. Deuses que vinham totalmente contra tudo que o povo de Israel conhecia e que pertencia a Deus. Então, meus amados, foi exatamente nesse cenário de idolatria, de pecado, que Elias aparece. A partir do capítulo 17, Elias aparece e já conversa com o rei Acabe, que era o rei daquele tempo, e na sua própria palavra, ele declara, olha, não choverá em Israel durante 3 anos e meio, não cairá orvalho, e realmente não caiu orvalho, e nem choveu durante 3 anos e meio. Deus deu o respaldo a Elias. Por quê? Porque nessa declaração de Elias, nessa profecia de Elias, havia um propósito de Deus, que ia exaltar o nome de Deus. Amados, no capítulo 18, Elias, ali em Israel, ele volta para Israel, porque durante 3 anos e meio, Deus levou Elias para outro cenário. Continuou usando a vida de Elias poderosamente na vida da viúva de Sarepta. Eu não vou me estender aqui, mas é só para que você veja o quanto Elias era usado por Deus. Então Deus tirou Elias daquele cenário onde o povo começou a viver de miséria, uma seca terrível. O povo de Israel, que vivia de plantações, de agricultura naquele tempo, passou por fome, calamidade, mas Deus cuidou de Elias, porque é assim que Deus faz conosco. Às vezes você vê crises ao seu redor, mas você não tem falta de nada. Talvez você que está me vendo neste momento esteja passando por isso. Você vê a mão de Deus na sua vida. Você vê um Deus que te sustenta todo dia. Amados, é algo sobrenatural. Deus não deixa o servo dele desamparado. É o que a Bíblia nos diz. Eu nunca vi um justo desamparado, e realmente não existe. Quem tem Deus na sua vida não tem falta de nada. E nesse cenário aqui, Deus prova isso mais uma vez.
sustenta Elias no ribeiro de Querite, e toda essa situação acontecendo. Então Elias volta para Israel e promove um embate entre os profetas de Baal, 450 profetas de Baal que ali foram envergonhados no Monte Carmelo. Elias diz, olha, o Deus que responder com fogo, esse será o Deus de Israel, porque ele estava indignado, ali o povo servia a dois senhores. Uma hora servia a Deus, outra hora servia a Baal. Então Elias disse, o Deus que responder com fogo, esse será o Deus de Israel. E ali mais uma vez o nome de Deus foi glorificado, o povo se alegrou, o povo exaltou a Deus. Mas amados, depois disso tudo, toda essa manifestação que Deus, através da vida de Elias, foi exaltado naquele cenário onde o pecado estava ali reinando. Amados, a Bíblia me fala aqui, a nossa Bíblia, a sua Bíblia, a minha, diz aqui, olha, cada um voltou para a sua casa. Amados, a Bíblia não diz nada por um acaso, nada na Bíblia é coincidência. Então, depois de todo esse sobrenatural, depois do nome de Deus ser glorificado, ser exaltado, cada um volta para a sua mesma vida de sempre. Não houve mudança, não houve transformação, o povo continuou adorando a Baal e ali Elias se sentiu sozinho naquela peleja. Realmente Elias sentiu que só ele buscava, só ele clamava e ninguém mais queria saber de Deus. Elias já estava ali com o emocional abalado. E foi exatamente com esse emocional que Elias recebe uma ameaça de morte de Jezabel, que disse, olha, amanhã, nesse mesmo horário, o mesmo que você fez com os meus profetas de Baal vai acontecer com você. Amados, você acha, eu perguntei para Deus, Deus, como que um homem tão usado pelo Senhor, que tinha acabado de enfrentar 450 profetas de Baal, vai ter medo de uma mulher usada pelo diabo, que ele sabia que Deus podia consumi-la naquele mesmo instante. Meus amados, é aí que isso é que mexeu comigo, e foi aí que eu busquei em Deus. Falei, Deus, por que que um homem tão usado cai dessa maneira? Por que que uma pessoa que busca tanto o Senhor passa por momentos em que a gente não entende? Mesmo momento que você está realmente sendo usado por Deus, realmente ali cheio de Deus, amados, acontece algo que você cai em depressão, você se deprime. Amados, Deus, e eu tenho perguntado isso a Deus, eu falei, Deus, por que que isso acontece conosco? Porque, meus amados, o mesmo que aconteceu com Elias aqui, acontece também comigo e acontece com você. Você que faz parte do povo de Deus, você que tem uma vida com Deus, mas não tem outra realidade. Quem serve a Deus é perseguido. Quem serve a Deus passa por situações, meus amados, que muitas vezes nos leva a um esgotamento emocional. O mesmo que Elias passou aqui. Meus amados, e Deus falou comigo algo muito forte, eu precisava aqui falar com você. Após esse acontecimento que eu disse para você, que eu contei para você aqui, Elias vai para o deserto. E lá ele deita debaixo de um pé de zimbro, e o esgotamento de Elias era tanto que ele pede a Deus a morte. Olha isso, meus amados. Olha a situação de contradição. Ao mesmo tempo que ele estava ali cheio de Deus, ele já estava pedindo a morte. Amados, Deus disse para mim algo, justamente aí Deus diz assim, olha, eu tenho controle de tudo. Nesse momento, Deus estava em silêncio. Deus poderia ter dito para Elias, fique aqui em Israel, eu vou tratar com seus inimigos, não precisa fugir de Jezabel, mas Deus não disse nada. Deus ficou em silêncio, meus amados. E Elias ali, eu tenho certeza, Elias sentiu sozinho naquela peleja, naquela batalha. Naquele deserto, Deus tratou com Elias. Deus mostrou para Elias duas coisas, meus amados, que eu quero compartilhar aqui com você. Deus mostrou para Elias que ele é um Deus que entende esses nossos momentos. Um Deus que não desiste de nós.
Um Deus que entende aquele momento em que nós precisamos de uma pausa, de um descanso de Deus. Aquele mesmo momento que diz em Salmos 23, que o bom pastor diz para a ovelha: olha, eu levo você às águas de descanso, refrigera sua alma. Meus amados, eu e você que passa por momentos de lutas, perseguições, muitas vezes precisamos desses momentos. Momentos e que Deus entende esses momentos. Então, talvez você esteja exatamente debaixo de um pé de zimbro. Talvez você esteja nesse momento aqui de Elias, de esgotamento emocional, mas não se sinta menos cristão por causa disso. Não se sinta indigno de Deus por causa disso, meu amado. Deus entende o que você está passando. Naquele deserto, Deus deu a Elias o alimento que ele precisava para ficar de pé novamente. E depois que Elias ficou de pé novamente, Elias foi para uma caverna, ali no Monte Horebe. E aí onde nós chegamos aqui nesses versículos. Meus amados, e eu lendo essa palavra, Deus disse algo para mim que eu quero compartilhar com você. Até esse momento da caverna, Elias conhecia a Deus como um Deus sobrenatural. Elias só conhecia a Deus como um Deus de fogo, um Deus de milagres. Mas Deus permitiu que Elias passasse por esse processo para que Deus se manifestasse a Elias de uma forma totalmente diferente. Meus amados, o processo que você passa hoje tem um propósito maior, tem um propósito de Deus. Talvez você que está me vendo aí conheça Deus, tenha Deus na sua vida, tenha certeza que Deus está com você. Mas ainda você não conhece o que Deus quer que você conheça dele. Porque olha o que diz a palavra de Deus, meus amados. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para cada um de nós. Amados, Deus quer se manifestar na sua vida de uma forma totalmente diferente. Tudo que você conhece de Deus até hoje não é nada, não chega nem perto do que Deus tem para você e tem para a minha vida. Naquela caverna, primeiro Deus disse para Elias: sai para fora. Mas note que é preciso ter uma atitude, é preciso sair do esgotamento emocional, é preciso comer o alimento que Deus está te dando nesse momento, se levantar e sair para fora. Porque é nessa atitude que Deus vai se revelar para você de uma maneira que você nunca viu até hoje. Meu amados, é essa palavra que eu tenho a dizer para você. Nesse propósito que você está passando, Deus tem um porquê. Deus tem um propósito maior a ser feito. Deus quer que você o conheça de uma forma que você não conhece Ele até hoje. Uma forma que você nunca o conheceu. Então, meu amado, não se sinta menos digno pelo momento que você está passando. Talvez o que você esteja passando hoje seja o mesmo que Elias passou aqui. Talvez você esteja se sentindo até envergonhado. Porque você diz: as pessoas me olham e me veem tão usado por Deus e de repente eu estou nessa situação de angústia, de esgotamento. Meus amados, Elias não é diferente de mim, nem era diferente de você. Aqui mostra a humanidade de Elias. Mostra a fragilidade de Elias. Ele era humano como eu e como você. Apesar de ser um homem usado poderosamente por Deus. Mas nem por isso ele ficou isento das angústias da vida, das angústias das circunstâncias. Então, meu amado, não se entristeça. Eu não sei o que você está passando, mas nessa situação que você está passando, Deus tem um propósito. Basta somente que você coma esse alimento, se levante, saia para fora. E para que você conheça um Deus que o seu olho nunca viu, que o seu ouvido nunca ouviu, que nunca você nem sequer imaginou, nem chegou ao seu coração. Porque é esse Deus, é essa maravilha que Deus tem preparado para mim e para você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Amém.